Olá, pessoal. Eu sou o professor Samuel Silva e hoje vamos continuar nossa disciplina de sintaxe do português. Hoje vamos dar continuidade com o módulo 3, sintaxe e ensino sintático para a educação básica. E na nossa unidade 2, gramática e sintaxe. Nesse módulo, nós estamos dando uma abordagem mais prática ao nosso conteúdo de sintaxe, tentando, de certa forma, aplicar aquilo que já aprendemos teoricamente para o ensino mesmo na educação básica na sala de aula. Como aplicar esses nossos conhecimentos de sintaxe na sala de aula ao levarmos esse conteúdo aos nossos alunos. Então, hoje, nessa mesma perspectiva, vamos falar um pouco então sobre o ensino de gramática na sala de aula. Lembrando que no ensino de gramática em sala de aula, no ensino de gramática tradicional, é que estava esse conteúdo de sintaxe, ou nós fazíamos análise sintática nas aulas de gramática. Então, por isso, vamos trabalhar essa questão do ensino de gramática na sala de aula. Conforme alguns autores, vão dizer, o ensino de língua materna no Brasil, conforme aí Borges Neto, desde os anos finais da década de 60, vem sendo objeto de discussão e de crítica de vários linguistas e especialistas da área de língua portuguesa, tendo em vista a ênfase que ainda é dada ao modus operandi tradicional que norteia esse ensino, qual é centrado geralmente na mera transmissão da nomenclatura gramatical e de seus conceitos, bem como em exercícios de reconhecimento e classificação e a chamada metalinguística, e as funções sintáticas que são trabalhadas em sala de aula. Sobre essa questão, é bom nós lembrarmos, que há uma diferença entre gramática e linguística, não é? Então, como nós estamos dentro dos ensinos de linguística, há uma diferença de perspectiva entre a linguística e a gramática. O estudo da gramática, os gramáticos, trabalha na ideia de uma língua, de uma norma, em que tem, digamos assim, que trabalha com o conceito de certo e errado, aquilo que é certo fazer gramaticalmente, aquilo que é errado a fazer gramaticalmente. Já na linguística, a linguística, como uma disciplina científica, ela não trabalha com esse conceito de certo ou errado, mas ela procura descrever aquilo que acontece na língua. Quais são os fenômenos linguísticos, quais tipos de expressões os falantes utilizam na língua, nos mais variados contextos. Então, não se trabalha com essa noção de correção do que é certo e do errado, mas trabalha com essa lógica do que é adequado na língua para tal contexto, e o que não é adequado para esse mesmo contexto ou outro contexto qualquer. Então, por causa dessa perspectiva diferente entre os gramáticos e a linguística, é que se tem que trabalhar de uma reformulação do ensino de gramática na sala de aula, justamente por esses estudos nesse âmbito dos fenômenos linguísticos têm sido desenvolvido pelos linguistas, justamente por causa dessa diferença de perspectiva, que a partir da linguística procura-se demonstrar o que ocorre na língua, e não o que é certo e o errado, mas aquilo que ocorre, porque uma vez que os falantes que são donos da língua, eles que utilizam a língua no dia a dia, e aquilo que é, digamos assim, produtivo na língua, e não necessariamente o que é certo ou o que é errado. Então, esses estudos dos linguistas têm sido, digamos assim, a base a partir do qual tem sido reformulado esse ensino de gramática na sala de aula. Ao refletir sobre o ensino de gramática no Brasil, Parácula, no seu texto de 2017, chama atenção para o fato de que, embora haja uma grande leva de estudos e propostas para o ensino de língua portuguesa, que vai além do reconhecimento e da classificação da nomenclatura gramatical, o debate de como enfrentar pedagogicamente a atividade metalinguística ainda parece incipiente. Então, ou seja, ainda há muita teoria sobre isso, mas na prática em si, nós ainda temos visto poucas mudanças concretas mesmo. Conforme Faraco, está claro que, apesar de termos clareza conceitual quanto à reconfiguração do ensino de natureza gramatical, ainda grandes lacunas, em especial quanto à sistematização das propostas, para além desses conceitos gerais, dessas asserções gerais. Ainda, conforme o autor, as lacunas são questões cruciais que continuam
ou sem respostas ou respondidas parcialmente. Que lacunas que são essas, né? Então, por exemplo, que temas merecem sistematização nesse ensino da sintaxe e da gramática? Em que momento e em que progressão essas mudanças vão ser aplicadas na sala de aula? Que quadros teóricos poderão ser relevantes na organização dessas atividades práticas com a gramática em sala de aula? Que nomenclatura adotar nessas salas de aulas, né? Nesses ensinos? Abandonar a nova gramática brasileira ou adotá-la? Por exemplo, são algumas questões. Proceder didaticamente por transmissão ou por descoberta? Então, todas essas questões, todas essas perguntas têm que ser feitas e tem que se procurar respondê-las na prática, no dia a dia da sala de aula, no ensino de gramática e no ensino de sintaxe. Trazendo a discussão, então, mais para o contexto mais atual. É válido ressaltar que a proposta pedagógica de ensino de gramática, enquanto um conhecimento complementar e auxiliar, articulada à leitura e à produção de textos, se faz presente nos documentos oficiais, né, que, digamos assim, dão a meta e o modus operandi de como deve ser esse ensino de gramática no ensino brasileiro, né, que é o caso dos Parâmetros Curriculares Nacionais, os famosos PCNs, e a BNCC, né, que é a Base Nacional Comum Curricular. Lá nesses documentos oficiais já tem essa nova perspectiva a partir justamente desses estudos linguísticos que colocam o ensino de gramática em função do ensino de leitura e produção de texto. Então, a gramática não é agora um conteúdo por si só, mas ela tem que estar associada a essa lógica de que o aluno deve aprender a ler bem os textos e a produzir bem textos. Então, a gramática está em função disso. O objetivo não é simplesmente aprender a gramática pela gramática em si, mas o ensino da gramática deve auxiliar nesse processo em que o aluno tem que ler bem, entender bem os textos que ele entra em contato, assim como produzir os textos que ele precisa produzir de forma adequada ao contexto, da melhor forma possível. Contudo, embora esses documentos, né, postulem um ensino de gramática contextualizado e articulado com o desenvolvimento de outras habilidades, é nítido que o modelo que é mais reproduzido nas escolas brasileiras de educação básica ainda é o modelo tradicional, cujo foco está na gramática por ela mesma, sem reflexão ou sem pensar nos objetivos dessa gramática, do porquê aprender essa gramática. Ao se pensar em um ensino de língua materna pautado na reflexão sobre os recursos que a língua oferece, a proposta de Geraldi, né, o professor Vanderlei Geraldi, de incluir o eixo da análise linguística no ensino de língua portuguesa é uma das que mais se destaca desde 1980. Então, lá nos textos do professor Geraldi, ele já muda, inclusive, a nomenclatura, em vez de se falar em ensino de gramática, pois se fala nessa lógica do eixo da análise linguística. Isso já está presente lá nesses documentos oficiais, né? Então, nós temos aí 3 eixos do ensino da língua portuguesa na escola, que seria o eixo da leitura e produção de textos, o eixo da literatura e o eixo da análise linguística. Então, e esses 3 eixos devem ser articulados não de forma separada, mas estarem associados uns aos outros ali. E nessa lógica, o ensino de análise linguística vai estar em função dessa leitura e produção de textos. Ou seja, a partir do momento que você está lendo e produzindo textos, você vai estar fazendo essa análise linguística desses recursos linguísticos que são necessários para entender o texto, assim como para produzir um bom texto. A análise linguística inclui tanto o trabalho sobre as questões tradicional da gramática, quanto questões mais amplas a propósito do texto, adequação do texto aos objetivos pretendidos, análise dos recursos expressivos utilizados, tais como metáforas, metonímias, paráfrases, citações, discurso direto e discurso indireto, e a organização e inclusão de informações no texto. Essencialmente, a prática de análise linguística não poderá limitar-se à higienização do texto do aluno em seus aspectos gramaticais e ortográficos, limitando-se a correções. Trata-se de trabalhar com o aluno o seu texto para que ele atinja seus objetivos junto aos leitores
a que se destina. Então, nessa lógica de análise linguística e não do ensino de gramática, sai dessa lógica de que, então, o aluno vai lá, escreve um texto, e o professor, então, vai simplesmente corrigir esse texto, né, caçando aí no texto esses problemas ortográficos e gramaticais e tal no texto, só com essa lógica do certo e do errado, o que está certo, o que está errado, né? Mas o ensino da análise linguística tem que demonstrar como que o texto faz para produzir os seus sentidos e que recursos gramaticais, que recursos linguísticos se pode utilizar para alcançar os objetivos pretendidos com aquele texto, alcançar as ênfases que quer se dar e por aí em diante. Então, por exemplo, vou trazer para vocês essa frase aqui, né? Neymar é um bom jogador, mas faz muitas firulas. Como proceder à análise linguística dessa frase, nessa lógica do conceito de análise linguística e não no conceito de ensino de gramática mais tradicional. Então, por exemplo, nesse texto, nós temos aí o uso, nessa primeira frase, o uso da conjunção adversativa mas, né? Então, Neymar é um bom jogador, mas faz muitas firulas. Então, a pergunta aqui é qual o objetivo dessa conjunção e como que ela muda o sentido do texto, como que ela o grau de expressividade que essa conjunção traz para esse texto. Então, por exemplo, Neymar é um bom jogador, mas faz muitas firulas. Então, se eu entendo essa frase dentro de um contexto, né, em que, por exemplo, um cronista esportivo aí, que está fazendo o seu comentário em um programa, quando ele faz essa frase, o que que ele quer dizer com essa frase? Então, se nós entendemos bem a utilização desse recurso, do mas aí, dessa conjunção, nós vamos entender isso, né? Nós sabemos aqui que, por exemplo, na utilização do mas numa frase, o mas, ele destaca aquilo que vem após ele, né? E aquilo que vem antes do mas, então, é só uma maneira de eufemizar, é só uma maneira de, digamos assim, amenizar, como diz, a pancada que vai vir depois, né? Então, quando fala Neymar é um bom jogador, mas faz muitas firulas, o importante é o que vem depois do mas, e não o que vem antes. Então, essa frase, ela funciona no seu contexto como uma crítica, é uma crítica a esse jogador, por exemplo. É o contrário da frase de baixo, né? Quando falei Neymar é um bom jogador, apesar de fazer muitas firulas, ou apesar, ele tem uma função contrária aí, né? O que está antes dele, que é o importante, o que está depois é uma coisa que pode ser descartada. Então, a segunda frase já é um elogio. Então, a ideia da análise linguística é isso, é entender os objetivos do texto. Então, por exemplo, a primeira frase, o objetivo dela é fazer uma crítica, é criticar esse jogador. A segunda, o objetivo dela é fazer um elogio. É um elogio essa segunda frase. Nós, né, esse uso do mas aí, por exemplo, é como você lá sendo chamado lá, por exemplo, no escritório do seu chefe, no seu trabalho e tal, e ele fala, você foi um bom funcionário, um funcionário assíduo, não criou muitos problemas aqui para a gente, mas você sabe que aquilo que vem depois do mas que é importante, né? Então, ele falou tudo aquilo, mas depois ele vai te mandar embora, você foi despedido, por exemplo. Então, tudo aquilo que foi dito antes do mas, no fundo, não tem muita importância, é só maneira de amenizar aquele conteúdo que vai ser falado depois. Então, sempre é o que vem depois do mas, que é o importante, que é a ênfase do texto. Então, é isso que o aluno precisa entender que se ele souber utilizar bem esses recursos, a conjunção mas, o apesar e por em diante, e outros recursos, se ele entender bem a função desses recursos linguísticos no texto e como que eles produzem certos sentidos, aí sim o aluno vai, digamos assim, poder utilizar bem esses recursos na construção de um bom texto. Então, isso é importante. Entender esses recursos gramaticais de forma a produzir um bom texto a partir deles, ou entender os textos produzidos com os quais temos contatos. Então, essa é a diferença, né, do ensino gramatical, que apenas fala, esse mas é uma conjunção adversativa, ou entender o porquê dela, o que ela produz no texto, qual a diferença dela no texto. A proposta de ensino de gramática, segundo a obra Na Trilha da Gramática, do professor Travalha, né, um professor lá da Universidade Federal de Uberlândia. Em sua proposta, Travalha pauta-se na definição de alfabetização e letramento postulada pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, o PCN de 1998, os quais entendem por alfabetização
em seu sentido restrito, o processo de aquisição da escrita alfabética, e por letramento, o produto da participação em práticas sociais que usam a escrita como sistema simbólico e tecnologia. Ou seja, a partir desses dois conceitos articulados, alfabetização e letramento, então, o aluno não adianta apenas aprender a escrita, como escrever, que é o processo de alfabetização, mas ele também tem que aprender a como se utilizar dessa escrita, como, digamos assim, agir através da escrita nos vários contextos, né, em que ele vai ter que utilizar essa prática da escrita, né, e saber navegar socialmente nos vários ambientes, nos vários contextos que ele vai precisar se utilizar da escrita. Então, são práticas discursivas que precisam da escrita para torná-las significativas, ainda que às vezes não envolva as atividades específicas de ler ou escrever. Então, o ensino da leitura, da escrita, por aí em diante, né, eles são sempre, ele tem que demonstrar essa parte prática de que a utilização da leitura e da escrita são práticas discursivas, ou seja, no dia a dia cada aluno vai necessitar desse entendimento, não só de saber ler, saber escrever, mas também saber ler os contextos nos quais ele está inserido e saber qual a melhor forma de utilizar ali a linguagem, de utilizar a fala, de utilizar a escrita para se adequar àquele contexto. Não é? Por quê? Porque são essas atividades, né, ou esses contextos específicos que fazem com que essas atividades escritas, de leitura, de escrita e por aí em diante, sejam relevantes, né? Não é só o saber escrever, mas saber escrever na forma mais adequada ao contexto no qual estou inserido. Além disso, né, trabalha pauta-se ainda nas considerações de alfabetização e letramento, feito também pela professora Magda Soares, para quem esses dois processos são indissociáveis e interdependentes. Haja vista que a alfabetização compreende o ensino e o aprendizado de uma outra tecnologia de representação da linguagem humana, a escrita alfabético-ortográfica. E o letramento, o conjunto de conhecimentos, atitudes e capacidades envolvidos no uso da língua ou da linguagem em práticas sociais e necessários para uma participação ativa e competente na cultura escrita. Então, por exemplo, hoje essa questão do letramento envolve questões, por exemplo, do contexto de tecnologia, né? Então, nós hoje utilizamos linguagens diferentes hoje, que não são aquele tipo de linguagem que está previsto nas gramáticas, né? Porque a gramática, ela demonstra, digamos assim, um dado momento histórico da língua, e ela vai se desatualizando, né? Então, o aluno precisa se atualizar a todo momento no uso da linguagem, por exemplo, da maneira que se escreve por meio do WhatsApp, a maneira que se escreve lá no antigo Twitter, a maneira que se escreve nas redes sociais de uma forma geral, né, utilizando emojis e por aí em diante. Esse tipo de coisa não está previsto na gramática, ou nas gramáticas lá que você vai lá e compra na livraria, na papelaria, aquela gramática, as gramáticas famosas, né, gramática do Bechara e por aí em diante, tal. Esse tipo de linguagem não está previsto na gramática. Por quê? Porque a gramática, ela vai lá e recorta o momento dessa língua. Então, um dado momento histórico dessa língua, tá? A língua funciona assim, só que a língua está mudando constantemente. Então, essa ideia do conceito de letramento é isso, é que o aluno entenda essas mudanças, né, e essas adaptações que a língua faz em cada contexto, em cada momento histórico, e que ele também saiba, a partir dos conhecimentos que ele já tem dessa língua, desses mecanismos linguísticos, que ele saiba se adaptar também a esses novos contextos. Respaldado, então, nessas duas concepções, né, o autor, o professor Travalha, propõe uma sugestão sobre como trabalhar com o conhecimento linguístico, a partir do desenvolvimento de algumas atividades ali em sala de aula, visando a aquisição de conhecimentos linguísticos concernentes à gramática da língua e que sejam pertinentes para a alfabetização e o letramento nas séries iniciais. Ele faz um recorte nesse livro dele, né, na trilha da gramática, dessas séries iniciais e propõe algumas atividades ali práticas para serem desenvolvidas na sala de aula. As atividades dele giram em torno de uma temática específica ali, que é entender a lógica da comparação na língua. Ele acrescenta ainda, o professor, que o conhecimento teórico, a partir do que sugere,
deve acontecer em conjunto com todas as atividades que ele apresenta, as quais são desenvolvidas com objetivos de que o aluno, né, vamos ver esses objetivos. Primeiro, adquira a variedade escrita da língua, uma vez que ele domina uma variedade oral familiar quando chega à escola, ou seja, então, uma das questões é que o professor tem que partir do pressuposto de que o aluno já conhece a língua, mas na sua modalidade oral, a língua falada. E agora ele vai aprender uma outra modalidade, que é a modalidade escrita. Mas aprender uma não desconsidera o conhecimento que ele já tem da outra. As duas devem estar associadas. Ele tem que entender que as duas são modalidades diferentes da língua, né? Então, a fala não é tão rigorosa, por exemplo, né? Na fala não se é tão rigoroso nessa correção de como falar e por aí em diante e tal. Já na escrita tem um maior rigor nessas questões. Então, o aluno tem que aprender essas diferenças e conseguir se adequar a essas modalidades, dependendo de qual contexto ou do que o contexto exige naquele momento. Em segundo lugar aí, o aluno, então, alcance progressivamente o domínio e a capacidade de uso de um número cada vez maior de recursos da língua, tornando-se um usuário da língua progressivamente mais competente. Você tem que ter uma progressão nesse ensino, né? O aluno não vai aprender tudo de uma vez, né? Tem que ter essa lógica do começar ali pelo menos complicado até chegar ao mais complicado desses recursos linguísticos, né? Ou desses recursos gramaticais. Importante ainda destacar que o autor estabelece que uma de suas opções para a construção de uma metodologia é trabalhar sempre no nível textual discursivo da língua. Isso também está presente lá nos documentos oficiais, nos PCNs, na BNCC, lembrando lá que esses documentos oficiais, eles falam que o objetivo de ensino na área de língua portuguesa são os gêneros do discurso. O que são os gêneros de discurso, né? São as modalidades de texto, digamos assim, para cada contexto, né? Então, você tem o que são exemplos de modalidade. Então, por exemplo, antigamente nós tínhamos a carta, que era um gênero, alguém lá escrevia uma carta. Hoje ninguém mais escreve uma carta, mas as pessoas ainda escrevem e-mail, né? Hoje em dia até o e-mail já não está sendo tão utilizado assim, digamos, né? Mas ainda é muito utilizado, quer dizer, mas de uma maneira, o público mais, digamos assim, que não está tão ligado a questões mais administrativas, que não trabalha em escritório, por aí em diante, talvez nem utilize tanto a questão do e-mail, né? Mas o e-mail, digamos assim, é uma espécie de gênero derivado, né, que derivou lá da antiga carta, por exemplo. Então, esse é um gênero. Então, o aluno vai aprender a como utilizar esse gênero, quais a formatação desse gênero e-mail, por exemplo. Esse é o objetivo dele, o objetivo do ensino, que ele aprenda a utilizar os gêneros discursivos dentro dos seus contextos da melhor maneira possível. Então, o objetivo são ensinar para os alunos os gêneros discursivos. E a unidade de ensino, ou seja, a partir do que esse aluno vai aprender o gênero? Vai aprender por meio dos textos. Então, o objetivo do ensino é o gênero discursivo e o meio a partir do qual ele vai aprender o gênero discursivo é o texto. Então, a unidade de ensino é o texto, como está lá nos documentos oficiais. Então, é a partir de texto que se trabalha em sala de aula. É o texto que o aluno vai olhar, vai pegar, por exemplo, lá, o professor está ensinando esse gênero que é o e-mail, né? Então, esse aluno vai ter contato com vários e-mails, vai poder ver como funciona ali, quais os recursos linguísticos é utilizado nesse gênero e-mail, mas sempre a partir de texto. Então, vai se trabalhar a partir dos textos, né? Isso está nos documentos oficiais e o professor tem que escolher os melhores textos possíveis, trazer esses textos e apresentar esses textos dentro do seu contexto, né? Porque aí justamente a ideia do gênero é que cada texto ele aparece dentro de um contexto específico. No capítulo 2, né, desse livro, Na Trilha da Gramática, consta o conjunto básico de conhecimentos linguísticos que o autor julga conveniente para ser trabalhado nas séries iniciais do ensino fundamental. Conhecimentos linguísticos esses que serão descritos depois, né? Além disso, nesse capítulo, Travalha propõe uma forma de abordar todos esses conhecimentos por meio de projetos. Isso aqui é diferente. Então, o professor vai trabalhar nessa lógica que os alunos vão desenvolver alguns projetos, né, ali em sala de aula, que consistem em exemplos de atividades de ensino e aprendizagem
segundo o autor, né, eficientes para auxiliar a alfabetização e o letramento. Na estratégia desses projetos, né, o autor se concentra, sobretudo, em discutir como os diferentes recursos da língua contribuem para o sentido de cada texto na situação em que é usado, ou seja, na prática social a que serve. Esses projetos, além do mais, devem ser organizados pelos professores para atender a um conjunto de princípios que regem a atividade em sala de aula, no intuito de atingir determinados objetivos relacionados ao ensino e à aprendizagem. Então, por exemplo, se tem lá um projeto de vamos desenvolver de forma competente essa questão dos gêneros, por exemplo, associados às redes sociais, por exemplo, né? E aí o professor tem que ter um objetivo claro, por exemplo, a ser trabalhado ali. Ele pode trabalhar com esses gêneros, por exemplo, ensinar essa modalidade, quais os recursos linguísticos são utilizados nessas modalidades, quais os objetivos geralmente que se procura ao se produzir esse tipo de texto, nesse tipo de gênero discursivo, e o professor, por exemplo, tem que ter ali objetivos bem definidos do que ele quer ensinar para os alunos, né? Então, não é só os recursos linguísticos e gramaticais específicos, né? Por exemplo, a gente sabe que uma das questões que devem ser trabalhadas hoje, por exemplo, nessa questão das redes sociais, é em relação ao discurso de ódio, como que é prejudicial essa questão da produção do discurso de ódio, né? Então, ao trabalhar essas modalidades dos gêneros discursivos relacionados às redes sociais, por exemplo, poderia ser um objetivo, né? De que os alunos possam entender o que é um discurso de ódio, né? Que eles possam entender que isso, obviamente, é prejudicial, que eles possam entender também, saber diferenciar quando que determinado discurso que ele entra em contato é uma fake news ou não, né? Saber entender essa questão do efeito bolha, né? Como que as redes sociais, a partir do momento que eu curto uma mensagem ali, outra lá, ela vai direcionar e vai trazer sempre para mim textos que estão dentro de uma mesma linha ideológica, por aí em diante, então que eu possa entender, então que ele possa saber diferenciar, então, a perspectiva A, da perspectiva B, da perspectiva C, que ele possa saber identificar os prós e os contras de cada uma, para que ele não fique só em uma mesma bolha, só em uma mesma perspectiva. Então, ele tem que conseguir entender nos textos que chega para ele, nessas redes sociais, quais digamos assim, a tese de cada uma, qual a perspectiva de cada uma. Então, tudo isso são objetivos, né, que o aluno deve ser passado para o aluno, que ele deve conseguir entender isso, identificar se é uma fake news, ou se é um fato, aquela notícia que ele recebe, identificar as perspectivas diferentes em cada uma dessas notícias e por aí em diante, né? Então, o professor tem que trabalhar com todas essas questões. O ponto de partida da análise linguística, né, é a ideia de que o ensino de gramática, como parte do ensino de língua portuguesa, pode contribuir para o desenvolvimento do processo de alfabetização e principalmente de letramento, né? O letramento é isso que envolve todas essas coisas, de entender bem os contextos, né? E por aí em diante. Considerando que o desenvolvimento do conhecimento linguístico promove uma melhora nas habilidades de língua escrita e de língua oral, de modo que o foco seja nos processos funcionais que envolvam a significação e os princípios e as regras da língua. Tá vendo? Os princípios e as regras da língua devem ser aprendidos, mas eles também estão em função desses processos funcionais que envolvem a significação, como que o texto produz seus sentidos a partir dos contextos nos quais eles estão inseridos. Por exemplo, quando o autor apresenta exemplos de atividade que fazem os alunos refletirem sobre os vários modos de comparar, ele apresenta, por exemplo, alguma dessas atividades aqui, ó, o exemplo. Jotinha falou feito o vovô. Assim, outra opção, Jotinha falou igualzinho ou igual o vovô. Jotinha falou que nem o vovô. Jotinha falou como o vovô. Então, por exemplo, isso aqui em termos de recursos linguísticos demonstra como que é feita essa questão da comparação. Então, Jotinha comparando com o vovô. E há várias maneiras da língua de se produzir esse mesmo tipo de enunciado.
O aluno, então, deve aprender todas essas maneiras, digamos assim, ou seja, os vários modos de como fazer uma comparação, e saber em quais contextos ele vai utilizar uma dessas variáveis ou outra dessas variáveis, né? Então, por isso que não é só a alfabetização, ele também tem que entender, tem que ter essa questão do letramento, entender os contextos em que uma variável ou outra variável vai ocorrer ou não na língua. Ademais, né, reforçando essa ideia, o autor ressalta que o professor, ao montar um material de trabalho, deve perseguir um ecletismo teórico, isto é, não pode pautar-se em uma corrente teórica específica. Assim, nas palavras do autor, nessa tarefa, certamente não será produtivo limitar-se a nenhuma teoria ou corrente de estudo, né? Estudos tradicionais da língua, ou gramática tradicional, estruturalismo, gerativismo, e por aí vai, várias dessas linhas teóricas dentro dos estudos da linguagem, mas utilizar o que todas nos mostram a respeito do funcionamento linguístico dos elementos envolvidos no tópico a trabalhar. Aqui é claro, né, o autor do texto aqui espera que o professor seja, digamos assim, um intelectual, no sentido de que ele vai conhecer todas essas teorias linguísticas aí, né? Isso é pouco provável de se dar de fato na prática, né? Porque com a correria do dia a dia, às vezes não tem esse tempo de conhecer todas essas teorias. Mas a questão principal aqui é que o professor também, ele não deve ser, né, digamos assim, mente fechada, de ficar apenas em uma teoria, mas ele tem que conseguir, pelo menos, pesquisar e trazer aquilo que de melhor vai ter em várias dessas teorias, né? Então, na obra, o autor propõe algumas atividades que se concentram na significação dos recursos linguísticos, na sua contribuição para os sentidos que se quer veicular por meio dos textos, bem como na exploração de recursos diversos para o mesmo fim, de modo a ressaltar a diferença entre eles quando possível, né? Então, essa questão da variedade, de toda essa variação dos recursos linguísticos e como que a utilização de um recurso ou de outro muda a significação de um texto, de uma oração e por aí em diante. Então, um exemplo disso, né, é quando o autor orienta os professores a como abordar, por exemplo, os diferentes aspectos envolvidos no uso da comparação, né, como aquelas frases que eu coloquei agora de exemplo, né, para expressar os sentidos diversos nos textos, ou quando trabalha aspectos da variação linguística nas primeiras séries, né. Um exemplo aqui de uma atividade que ele traz sobre a variação linguística. Exemplo, no almoço tinha macaxeira como carne moída. Adoro. Temos uma frase aqui, né? A palavra macaxeira é muito usada no Nordeste do Brasil para falar de uma planta que faz parte da nossa alimentação. Essa planta tem outros nomes em outras regiões. Você conhece outros nomes de macaxeira? Se sim, diga-os. Se não, veja se você descobre outros nomes dessa planta. Se preciso, use o dicionário. Por exemplo, aqui é um exemplo de atividade, que ele coloca essa questão da variedade linguística brasileira, né? Então, macaxeira é um nome, né? Mas você tem lá mandioca, aipim, e outros nomes aqui que eu não lembro agora. Então, assim, prevendo também nessas atividades toda essa questão da variedade linguística brasileira também, né? Então, algumas maneiras de ter que é um exemplo que ele traz de como ter um ensino de língua portuguesa, né, mais aberto, mais amplo, em que envolva também todas essas realidades sociais, né, da nossa realidade brasileira. Então, utilizamos aqui como referência, né, esse artigo desses autores aí, né, Anjos, Oliveira e Silva, em que eles trabalham a proposta, ou que eles discutem a proposta do professor Luiz Carlos Travalha. Então, vocês podem consultar o artigo, né, que o título é esse, o ensino de gramática a partir da análise da proposta pedagógica de Luiz Carlos Travalho, e, obviamente, podem pesquisar também sobre os textos do professor Luiz Carlos Travalho para conhecerem um pouco mais e aprofundarem um pouco mais essa proposta do professor que trabalha nessa dialética aí entre ensino de alfabetização associado ao ensino a questão do letramento, esses dois conceitos, né, alfabetização e letramento. Então, por hoje, pessoal, essa foi a nossa aula. Obrigado mais uma vez por vocês assistirem aqui essa aula e espero vocês, então, nas nossas próximas aulas. Até mais.